Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e vamos continuar com a série de Mundo das Trevas com ele, o Boi. Tudo bom? E hoje a gente vai começar falando sobre os vampiros que não são os filhos de Caim. Os Vampiros do Oriente. Exatamente. Bom, os Kindred of the East, como é o nome do livro em inglês, chegou a ser traduzido, né, pra cá. Foi Vampiros do Oriente. Vampiros do Oriente. Ele vai, então, ter uma nova abordagem com relação à origem dos vampiros nesse livro, né? E ele não tá, como a Lina falou, ligado a Caim. Como é que eles surgiram, esses vampiros aí do Oriente? É importante a gente entender que o Vampiro do Oriente, ele vem de outro tipo de cultura. Exato. Então, assim, o mindset do cenário é outro. Enquanto os vampiros eles são descendentes do mito católico, né, hebraico, né, que tem Caim e tudo mais. Judaico-cristão. Os vampiros do Oriente, eles seguem aquela linha dos infernos, de você ser amaldiçoado se você comete algum tipo de pecado. Então, o Vampiro do Oriente, o Kuei-jin, ele é um indivíduo um criminoso ou alguém que morreu de uma morte violenta, e lembrando que criminoso pro oriental pode ser diferente. A moralidade é bem diferente. Exatamente. Singular, né? É bem diferente. Pode ser uma pessoa que, sei lá, quebrou uma regra, né? E algum tipo de... Desrespeitou alguém. Desrespeitou algum tipo de regra naquela cultura toda intrincada e complexa que é o Oriente, né? Exatamente. São as sociedades orientais, entendeu? E aí essa pessoa, né, que cometeu esse pecado, né, esse erro, ela vai pro inferno. Mas... Um dos 1000 infernos. Para os orientais não existe um inferno só, são 1000. 1000 né? infernos! São milhares de infernos, e o inferno ele tem uma concepção muito individual. Né? Então, é o inferno daqueles que cometeram aquele tipo de crime. E cada inferno tem o seu senhor, né, digamos assim. Exatamente. Cada um dos infernos é controlado por uma criatura extremamente poderosa, que são os Yama Kings. São seres, entidades incríveis de poder, assim. De vez em quando uma alma que vai para um desses infernos é poderosa o suficiente para voltar. É mais ou menos esse o conceito? Não diria poderosa, mas talvez não só poderosa, mas alguém que conseguiu escapar. Tá. Um sobrevivente, alguém que conseguiu segurar muito a porrada que tomou no inferno, né? E ele sai desse inferno. E ele volta no corpo dele lá enterrado, sai do túmulo. Isso, exatamente. E esse é o vampiro, o Kindred of the East, vampiro. Exatamente. Quando ele volta, ele se torna, ele é uma pessoa que só é extinto, né? Ele só quer se alimentar. Ele é uma criatura, é um animal, né? Basicamente. Animalesco. Quando eles voltam, eles se alimentam primeiro da carne e depois do sangue, e depois eles conseguem começar a se alimentar de outras coisas. Refinando a alimentação deles. Porque Exato. o Vampiro do Oriente, ele se alimenta do Ki. É o Ki que sustenta, a força vital que vem do Ki, que dá a eles essa nutrição para eles sobrenatural. manterem, né, a forma física. E começa então de um jeito meio grosseiro, né? Eles têm que se alimentar de carne, depois vai para depois do sangue, depois da respiração de alguém, e depois do próprio cosmos. A real é que os vampiros do Oriente, eles vieram daquelas lendas, daqueles espíritos malignos orientais que se alimentam da respiração das pessoas que estão dormindo. Muito assustador isso. É uma das lendas que serviram de referência aí para a criação desse cenário super rico, né? Eu lembro do vampiro chinês também, aquele que pula com os dois pezinhos juntos, assim. Você já viu esse vampiro? Não. Tem um vampiro tradicional chinês que ele é bem diferente, assim. Tem alguns filmes de Kung Fu chinês que tem os vampiros. Ficam pulando com os dois pezinhos juntos, assim. É bem doido, assim. Eles são muito legais. Mas então agora voltando, né? Então ele volta pra terra, né? Isso. Dessa forma animalesca, sai de um desses 1000 infernos que existiam. E aí eles são meio que abraçados por uma comunidade, certo? Isso, pela sociedade Kuei-jin local. E aí eles se distribuem em clãs, assim, igual a Vampira Máscara? Então, lembra que eu falei que existe um caminho
né, de iluminação, entre aspas. Sim. Esses caminhos, na verdade, é que vão distinguir os clãs dos Kuei-jins. Maravilha. Que são chamados de Dharmas. Dharmas. O Dharma é uma mistura aí, é o que vai determinar o tipo de poder, seria uma mistura de geração com um arete do mago, então é uma mistureba aí que... Tá. E aí são 5 Dharmas. São 5 Dharmas, né? Cada um deles baseado em uma dos tipos de virtudes, entre aspas, que gerem aí a sua personalidade, né? Que então tem Yin Yang. É o Yin Yang, o Un, Tá. é H-U-N, e o Po. Tá. O Yin é a sua Lado racionalidade, a sua frieza, a morte, é o metal, né? São essas características. O Yang, ele é a vida. Né? Calor, Emocional, vida, paixão, paixão, a paixão. raiva. O Hun, eu não sei como é direito que fala isso, é o seu lado mais humano, Tá. né? O seu lado mais Social. compreensivo e tudo mais. Empático. E o Po são suas emoções negativas, é a violência. Tá. Né? Então essas 4 formam você tem na ficha isso, né? É. Então você tem os pontos de Ki e tudo mais, você vai distribuindo. E tem uma quinta, tá? Que é a união de todas elas, que é chamada de Thousand Whispers, Mil sussurros. Mil sussurros, e que é o Dharma que você deve viver cada uma dessas vidas diferentes. Tá. Então você vive uma vida no Dharma X, aí você vive outra vida no Dharma Y, mas é a mesma pessoa. Tá. Né? Tem que conhecer E os aí, aspectos. esses Equilíbrio. Dharmas, eles têm nomes específicos para Isso. cada um desses elementos, né? Que Exatamente. você acabou de falar. O Wing, são os Bone Flowers, que eu acho que é flores de ossos em português. Você tem os Thrashing Dragons, que são do Yang, Tá. que é dragões inquietos. Você tem os Devil Tigers, que são os... Pô, né? que é do Po, que é da violência, do aspecto demoníaco. E você tem o Resplendent Crane. Ah, que da é garça, né? Tá. Crane é Grow, não é garça. Vai As descobrir. pessoas traduzem errado. Como por- garça. E qual que é o conflito central, né? Tipo, eu sei que tem às vezes mais de um conflito com o Vampiro Sim. Máscara, você tem sua besta interior, um conflito pessoal, você tem o conflito social, que é a estrutura dos clãs e das seitas e tudo mais, e você tem o terceiro conflito, que é o conflito místico, digamos assim, da vinda do fim do mundo, ou das origens mágicas dos vampiros e tudo mais. Qual que é a tradução disso pro Kindred of the East? Olha, para os Kuei-jins, o mundo não vai acabar, mas a roda vai girar, Tá, entendeu? Então, nós vamos entrar em outra era, outra era. tá? Massa. Os Kuei-jins, eles lutam contra demônios, né? Que são Puta que aqueles que escravizavam eles, que estão espalhados pelo mundo e tudo mais. Só que eles acreditam... Assim, muita gente não gosta dos Kuei-jins como cenário para jogar. Por quê? Porque é o mesmo problema do lobisomem. Você tem uma criatura muito poderosa fisicamente, com muito poder, que você quer encaixar num cenário de mundo das trevas mais low profile, e tem jogador e mestre que vira, tipo, anime, né? Vira um negócio tipo Naruto. Mas eu joguei Demon Hunter X, que se passa nesse pior negócio, ainda. e é estilo pancadaria Sim. de anime mesmo. Os Demon Hunter X, eles são os Hunters orientais. São os caçadores Então, de imagina demônios. só, você tem caçadores que conseguem lutar com criaturas que são tipo Kuei-jins, demônios, Yama Kings. Aham. Né? Então imagina o poder que esses caras não Eu têm. lembro que tinha um cara que o poder dele era escrever pergaminhos. Isso, é místicos, muito louco, é muito E ele louco. jogava esses pergaminhos, os pergaminhos voavam e tipo, queimavam o bicho que tava perto. Ah, é da hora. É muito da hora, muito da hora. É legal. É legal, vai, é legal. É legal. Eu achei um cenário massa, mas é bem outro clima. Agora, né? agora eu fiquei- voltando para os Kuei-jins, né? Então, vamos lá. Os personagens vão... Você vai criar uma ficha de personagem. Sim. E a trama principal vai ser lutar contra demônios. Uma delas. Uma das. Tá. E o que mais a gente tem nesse sentido? Porque, vamos lá, estamos falando de um pensamento oriental. Tá. Os orientais, eles também acreditam que os demônios são seres amaldiçoados, né? O vampiro não é uma criatura amaldiçoada. Sim, então vampiro. Então, a White Wolf, ela apresentou o cenário dos vampiros do Oriente como antagonista Do do vampiro. vampiro. É isso que eu te pergunto agora. Como é que eles. Como é que é a ligação com... como é que se entrelaçam? Só que o que acontece? Eu acho isso muito fraco. Você acha que fica muito. Porque assim, você coloca... Exatamente, você coloca um grupo inteiro que pensa da mesma forma, generaliza, eu acho muito fraco. Então, na minha concepção e nas minhas crônicas, no meu cenário, é tudo muito diferente. Então, é muito específico de cada lugar, entendeu? E com relação aos poderes dos Kuei-jins, gente, tudo que vocês virem em anime
Tem no livro. Tá lá. É por isso que tem mestre ou jogador que pode distorcer pra virar sei lá, um Dragon Ball Z na sua mesa de World of Darkness. Porque tem tudo lá, né? Você tem poder que você faz lâmina de sangue, você estica seu pescoço, enfim, tem de tudo. As narutagens todas estão lá. Sabe aquele poder que a gente vê em anime? Que o personagem ele se transforma no demôniozão? Sabe esse tipo de coisa? Essa nem é a minha forma final. Exato, exatamente. Isso é um poder que todo Kuei-jin pode comprar. Que legal. Agora uma pergunta. Um Kuei-jin, ele pode ter a redenção dele e a alma dele descansar? O Kuei-jin, ele não acredita, ele entende o que ele é. O vampiro ocidental, ele vive num eterno conflito com ele mesmo. Mas você tá pegando um ser que foi pro inferno, saiu do inferno, ou quebrando tudo, ou fugindo, entendeu? Okay. E quando saiu, foi ensinado numa sociedade extremamente fechada dos valores e do como é que funcionava a coisa. Ele aceita o destino dele. Por causa da tradição, né, e tudo mais. Exatamente. A redenção não é uma redenção de... Até pode ser de culpa, tá? Mas é uma questão muito mais oriental de filosofia, né? De caminho de pensamento. Tá. É isso que eu quero dizer. E como é que é a relação deles com o mundo dos humanos? Quando a gente falou lá do mago, a gente disse que existe uma questão toda do paradigma, né? E do paradoxo, e da realidade... E tudo mais. E esses caras, eles fazem coisas que, tipo, estão muito além da realidade. Sim, os poderes deles. Então, é dito que as sociedades, elas acreditam neles, às vezes estão, tipo, afastados, entendeu? E no resto do mundo, diz que qualquer Chinatown, né? Tem, né? Eu sei que Chinatown é só chinês, né, no termo, mas... Bairros orientais. Bairros orientais. Tipo a Liberdade. Teriam Koreatown. Teriam Kuei-jins, porque é uma questão de crença, né? O indivíduo oriental, ele acredita nos mil infernos, portanto ele vai pra lá. Onde a crença, há Kuei-jin. Exatamente. Outra coisa... É quase um conto de fadas. Exatamente. E tem aquele lance do Kuei-jin, ele tá bem ligado com a questão daquelas máfias orientais. Yakuza. Ah, legal. E o jogo, gente, ele é muito inspirado nesses filmes de máfias, aquele lado bem, sei lá, romantizado das máfias, sabe? Tá. Então, assim, é muito... que eles chamam tem até um nome, Shadow Wars, né? E aquele lance bem até medieval da sociedade oriental. Bom, então vamos falar de referências aí de filmes, HQs, jogos, música que tem a ver, que vai te colocar no clima de Kindred of the East, dos Vampiros do Oriente. Posso começar? Eu já pensei em um aqui. Pode. O jogo Sleeping Dogs, que é da... acho que não é da Rockstar, mas ele parece um GTA que se passa, se não me engano, em Hong Kong, mas eu posso estar errado. E você é um personagem que, tipo, tá no meio dessa treta de máfias e tudo mais. E você é tipo um mestre do Kung Fu, assim, no meio da parada. É bem legal, é um jogo mundo aberto. Cara, é um dos melhores, cara, jogos de mundo aberto, assim, que eu já joguei modernos, assim, que se passa nos tempos modernos. Assim. Bom, eu pensei no Tigre e o Dragão, porque tem aquelas cenas de lutas incríveis, né? Tanto no meio da floresta, quanto naqueles salões antigos, né? Que eles voam, fazem coisas que a gente nem consegue imaginar. Exatamente. Eu vou meter os anos 80 e colocar um Aventureiros do Bairro Proibido. De novo, esse é uma referência do Boi. É referência de mago, é referência... mas Kuei-jin funciona muito bem, né? Tá lá. Sim. Tá lá. E é num bairro chinês. Né? Sim, então, sim. Tem o lado... Lá você consegue ver bem essa relação do povo oriental com o sobrenatural. Então você vê que as pessoas, elas fecham as janelas quando vai começar a treta sobrenatural, se escondem. Elas não falam nada. Elas sabem que tá lá, mas elas não se metem, né? Porque isso é uma parada, né? É uma parada deles. Não é nossa. Né? Outras referências boas você vai encontrar em diversos animes. Principalmente esses animes que você tem esses protagonistas que eles são meio demônios. Então, tem um monte. Tem um monte. Essas transformações, aqueles inimigos. Se seu personagem favorito de anime tem olho vermelho, grande chance de ser um demônio. Exatamente. Eu gosto muito daquele anime Basilisk, que conta aquela Eu não conheço. disputa entre duas famílias ninjas, Não sabe? conheço. Então você tem, cara, eles têm vários poderes que você conseguiria encaixar num grupo de ninjas Kuei-jin. Minha referência aí, filme de Kung Fu com os vampiros chineses que pulam com o pezinho junto. E tem versão de Kuei-jin pro Dark Ages, tá?
Você consegue jogar isso no tempo medieval. Idade Média. Bom, então esses foram os Vampiros do Oriente. Só uma rápida, né, introdução para vocês saberem mais uma linha aí de Mundo das Trevas. Né? Tá no planejamento, nós fazemos uma série também sobre os Vampiros do Oriente. Lá pelo episódio 122 da nossa série. Era 88! Então, mas 88, Mas aí é a vocês quarta já sabem temporada. Que se vocês estiverem jogando de repente Vampiro a Máscara, vocês podem de repente passar num bairro oriental Tem e um Kuei-Jin, tem uma encontrar com o sociedade. Kuei-Jin. E aí, como é que vai ser, né? Vai ser incrível. Usa, é assim. Tá aí pra ser usado. É o que eu falo pra todo narrador. Tem curiosidade, pega, lê um pouquinho, usa, vê se você gostou, se aprofunda no conhecimento. Não existe erro, né? Só existe erro se alguém na mesa não estiver se divertindo. Tudo é experiência. Né? Mas Exatamente. tudo é válido. É isso aí, gente. Até mais. Tchau.